A ideia do museu, ela surge dentro do Clube do Cavalo de Cruzília. Ela começou de forma efetiva lá em 1995. Dentre os propósitos nossos, né, existia naquela época, em 95, de montar um memorial do cavalo Manga Larga Marchador, para preservar essa história. E isso ficou muitos anos, a gente conversando com os criadores. A ideia sempre foi de ter uma casa das casas antigas de Cruzília que pudesse alojar esse museu, né? E posteriormente a gente conseguiu com o Marcelo a cessão dessa casa, que é uma casa que fez parte da história do cavalo Manga Larga Marchador. No início, nós aqui pensávamos que nós fôssemos capazes de nós construirmos, criarmos um museu. Mas depois de um certo tempo a gente observou que não tinha condições. Nós teríamos que ter a assessoria técnica de alguém da área. A nossa história começou, assunto do museu, em 2004, 2005, mais ou menos, nessas andanças no sul de Minas, na região do Cruzília, com os amigos lá, o Louro Brígida, Julinho do Narciso, o Marcelo, que hoje é o presidente da Fundação Barão de Alfenas, e começamos realmente a planejar a construção do Museu do Manga Larga Marchador em conjunto com a turma realmente do berço da raça, sabe? Que saiu ideias de fazer o museu em alguns outros lugares e tal, e nós realmente encampamos juntos que vamos construir esse museu lá na região do sul de Minas. Depois de muitas indas e vindas, muita luta, muitos sonhos, com a presença do Magdi Chat na presidência da associação, a ideia tomou corpo e começou realmente o desenvolvimento da criação do museu aqui em Cruzília. A partir daí começamos a se reunir, começar a conversar, e nesses contatos durante uma nacional do Manga Larga Marchador, encontramos com Cristiane Gutierrez, né? E conversamos com ela sobre esse projeto. Ela entusiasmou e falou: vamos conversar com a Ângela Gutierrez, né? Do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que ela realmente é expert nesse assunto de museus, então não deu outra coisa, vamos para lá. Quando o Magdi, então, trouxe novamente essa ideia e nos procurou com o intuito de colocarmos o Instituto Flávio Gutierrez à disposição da associação para que o projeto saísse do papel e toda a museologia fosse feita, foi uma alegria enorme, porque eu acho tão importante, isso é um marco para a nossa raça, e isso era fundamental naquele momento, como é sempre o resgate da história. Criar o Museu do Manga Larga Marchador foi uma experiência nova e muito importante para o Instituto Flávio Gutierrez, que é um instituto totalmente comprometido com preservação de memória. O instituto foi criado para isso, para trabalhar na preservação da memória brasileira, seja ela em que área e de que forma for. Então, a Ângela orientou a gente de uma forma bem profissional o que são as etapas do projeto, e fomos seguindo aquelas etapas que ela recomendou. Então, esse assunto do projeto começou em 2006, 2005, 2006, e então conseguimos, dentro dessa conversa, a primeira coisa, local do museu. Aí conseguimos, com o Marcelo, que é hoje o presidente da Fundação Barão Alfenas, ceder a Casa Bela Cruz para servir de base e sede do Museu do Manga Larga Marchador, lá em Cruzília. E o segundo passo foi criar a Fundação Barão de Alfenas, que foi criada aí com os amigos, né, e montou essa fundação exatamente para ela gerir o Museu do Manga Larga Marchador. A Ângela determinou para a gente uma das pessoas que trabalhava com ela, que era a Célia Corsino, e a Célia fez para nós o projeto museográfico do museu. Aí a coisa foi tomando forma, né? Já como fundação, e a Célia fez tudo isso que vocês estão vendo.
né, toda a questão museográfica do museu, museológica, né, foi a Célia que fez. E logo em seguida a Ângela, vendo o trabalho, né, nas diversas reuniões que nós fizemos lá no Instituto Flávio Gutierrez, ela se apaixonou pela ideia do museu, né, e ela assumiu ela mesma, de frente, esse trabalho de poder montar o museu, né. Fizemos todo um trabalho junto ao Ministério da Cultura, aprovamos o nosso projeto na Lei Rouanet e o MAGD correu atrás dos patrocinadores. E aí começamos a obra do museu, que durou 1 ano e meio, mais ou menos. A construção, a reforma da casa, a adaptação da casa para o projeto. E com apoio assim, excepcional da doutora Ângela, que realmente dedicou, como a gente todo o prestígio dela, todo o conhecimento dela e a equipe dela. Então, e conseguimos fechar o museu, acho que no final de 2012, foi em outubro, novembro, que nós inauguramos. Né? Portanto, foi bastante importante, uma experiência inovadora. Como eu já disse, não é a minha área de trabalho, mas foi enriquecedora essa experiência. E acredito que do outro lado também, para o outro lado, também foi bastante enriquecedora, já que nós conseguimos trabalhar um tema até então muito pouco explorado, que é a história, o início da raça, né? As fazendas pilares, o contato do Barão de Alfenas com o próprio imperador, os cavalos portugueses que chegaram, enfim, toda essa história muito bonita, ela foi resgatada num trabalho de pesquisa. E, na realidade, a coisa ficou muito melhor do que a gente imaginava. A gente pensava em criar um museu pequeno, uma coisa mais amadora, mas o museu acabou se transformando numa coisa profissional e tem hoje uma estrutura de museu de primeiro mundo. Eu trabalhava no Clube do Cavalo. E aí a gente prestava alguns pequenos serviços enquanto o museu ainda estava sendo montado. E aí o interessante é que eu estive aqui no museu algumas vezes e eu ficava já encantada, vendo a montagem, achando tudo muito bonito. E eu pensava assim, sorte de quem for trabalhar aqui, que eu achava que estava tudo ficando muito bonito, tudo montando ainda, mas tudo muito bonito. E aí foi uma grata surpresa quando o MAGD me ligou e me convidou para trabalhar aqui. Por uma indicação da Ângela, alguém deve ter falado meu nome. E eu fiquei muito feliz, fiquei encantada com a proposta e sou encantada até hoje, nesses 10 anos de estar aqui. Eu vi a notícia sobre a abertura do museu e logo eu me interessei por vir conhecê-lo, por ser aqui do sul de Minas e saber que a gente tinha um Museu Nacional do Cavalo, né? Só que da minha visita eu acabei me relacionando de uma forma mais estreita, mais próxima do museu, enquanto professor de História, atuando como professor da disciplina de Patrimônio e Memória na Universidade do Estado de Minas Gerais. E junto com as minhas alunas, meus alunos, a gente começou a estreitar as relações aqui com o museu para promover ações educativas, entender como que a lida com o cavalo atravessava, cruzava a vida das pessoas que moram aqui em Cruzília. E ao longo desses 10 anos de existência, a gente pôde desenvolver diversos trabalhos com os nossos alunos de ensino fundamental e ensino médio, e trabalhos de visita ao museu, para eles aprenderem a valorizar o nosso potencial. Não só o potencial da raça Manga Larga Marchador, que é um filho ilustre de Cruzília, mas todo o trabalho que o Museu Nacional desenvolve e leva o nome de Cruzília para além dos limites da nossa cidade. O museu sempre teve esse fomento assim pela educação, pela preservação da cultura, e isso foi algo muito presente porque era divulgado na minha escola, na Escola Estadual São Sebastião. Então foi lá, surgiu a oportunidade ali numa aula que uma professora trouxe, e eu sempre gostei muito assim de escrever, gostei muito de poema, de ter poesia comigo. Então eu me dispus assim, a escrever. Acho que todas as pessoas da minha sala, todos os colegas, nós escrevemos para esse concurso e surpreendentemente eu ganhei. Então acho que o Museu do Cavalo ele é muito mais além do museu que conduz as suas memórias, as suas narrativas aí pelo trote do cavalo, né? Tem muitos passos, muitos caminhares, muitos caminhos
que vão também ampliando esse espaço desse museu, né? Eu acho que o Museu Mangalarga, o grande ponto de identidade dele é sempre estar nesse movimento de dentro e fora, conectando sempre o que está lá na roça, o que está na fazenda, né? A fazenda das matrizes, do cavalo, mas também conectando a casa do peão, a casa daquele que é o funcionário, o empregado da fazenda, mas que também tem suas memórias, também tem o seu conhecimento desse trabalho que é muito meticuloso, né? Então, ao longo de 10 anos, o museu, que presta um serviço educativo muito grande na cidade, está sempre participando de projetos maiores, né, como a Primavera de Museus, as Semanas Nacionais de Museus, e sempre a nossa escola é convidada e a gente está sempre trazendo os nossos alunos aqui para terem uma aula num espaço diferenciado e tão rico como este. Agora, o museu, depois de instalado, foi muito bacana o que veio acontecendo, né? Porque ele foi mesmo um fator de transformação cultural na nossa cidade e na nossa região. Inicialmente unificou a questão histórica do cavalo, né? Até o museu, até a existência do museu e o trabalho histórico que foi feito em cima para poder inaugurar o museu, existiam muitas versões e muitas coisas sobre a história, né? E a gente conseguiu reunir tudo, né? Ligar os elos da história, confirmando que a história toda daqui começa aqui mesmo, né? Eu acho que ter um museu é a possibilidade de fato, olhar para esse passado vivenciado numa comunidade que já tem o nome de encruzilhada, né? Então ela tem aí no seu DNA a questão dos caminhos cruzados e a gente tem que potencializar isso ao máximo. Desde pequeno eu sempre tenho muito apelo pelo museu, porque é um lugar onde eu vejo um choque entre modernidade e tradição. Então, enxergar a modernidade disso para Cruzília, de como é um espaço que Cruzília tem, mas um espaço que preserva uma tradição, que preserva a tradição do cavalo Mangalarga Marchador. Então, desde pequeno, o que me admira muito é o fato de ser um espaço aberto, um espaço, né, público, e como ele foi bem colocado, foi bem construído e bem pensado assim, em cada detalhe. O museu ele não é só um espaço de acesso a essas lembranças, né, para fortalecer as identidades locais, mas também é um espaço de construção social, de um projeto de futuro, cidadão principalmente, né? O museu ele é um espaço de cidadania, mas ele é um espaço de cidadania que de fato se quer o mais democrático, o mais acessível, o mais plural, o mais acolhedor possível, né? Nesses 10 anos, o museu fez muitas ações socioeducativas e culturais. Ele trouxe para dentro dessa casa palestras, oficinas, rodas de conversa, exibição de filme. E com isso trouxe a comunidade para dentro da casa. Porque hoje o museu, além de receber o público de criadouros apaixonados pela raça, ele recebe também o público que gosta de museus, né? A gente está inserido no contexto da Estrada Real. Então a gente recebe muita gente, peregrinos que visitam o CRER, né, que é o caminho religioso, as pessoas que estão fazendo a Estrada Real. Então a gente recebe muita gente que são os passantes, né, os turistas. Então o museu está de portas abertas para público diverso. A importância do museu é exatamente o resgate, né? É a visibilidade da nossa história, né? Para que aqueles todos, não apenas os novos, mas todos nós, né, nossos filhos, nossos netos e as gerações futuras possam ter o entendimento do que foi o início da nossa raça, como nós começamos, aonde nós estamos, e não é só do passado, mas também do momento presente, né? O projeto museológico ele abrange muito mais do que só a história já acontecida. Não é apenas o passado, mas é o presente vislumbrando o futuro. É um orgulho muito grande ter um museu aqui, no berço do Mangalarga Marchador, e um museu em nível nacional, e um museu que pode ser considerado um verdadeiro patrimônio nosso. Então é muito importante, eu acho que a cidade ganhou muito ao longo desses 10 anos com a existência desse museu. É muito gratificante, né? Você poder ver que aquela ideia lá dos antigos, né,
que eu não acredito que, na realidade, essa vontade de preservar a história vem até antes de tudo isso que eu falei, né? Que existiam sempre pessoas que gostavam de contar a história e de preservar a história. E você tem uma casa que fez parte da história e que está preservando a história, né, desse cavalo, das famílias que se envolveram com a seleção desse cavalo, é muito bacana e a gente fica muito satisfeito, né? E principalmente com esse polo de atividades culturais que o museu hoje representa para Cruzília, né? Você tem uma referência de cultura hoje em Cruzília, que é o Museu Nacional do Cavalo Mangalaga Machado Branco.